Muito obrigado. Não sei se posso já começar a falar. Sim, já, Fernando. Muito obrigado, Padre Mário, por esta generosa apresentação e dizer-vos desde logo, primeiro, que é uma honra e um grande gosto, uma grande alegria. Falou-se de alegria e bem esta manhã, uma alegria cristã de ser, de viver, de estar no mundo, e para mim é uma grande alegria também ter acedido ao vosso convite para abordar uma matéria cujo título me foi assim proposto e que eu logo abracei. Seria uma absoluta impertinência da minha parte tentar retocá-lo ou não. Acho que o título está muito bem posto, é um desafio a que temos todos que responder. Mas antes disso, eu queria primeiro saudar em diferido Sua Eminência, o Sr. Cardeal Luís Tagle, e até com preto de gratidão pelas coisas boas que nos trouxe de manhã e pela maneira muito bela como, iluminadora e inspiradora como as transmitiu. E depois saudar com respeitosa cordialidade o Sr. Arcebispo Dom Francisco, o Sr. Bispo Dom João Marcos, o Sr. Bispo Dom Manuel Quintas, o Sr. Bispo e Presidente da Conferência Episcopal. E nesse sentido, quase meu patrão de Pastoral da Cultura, o Sr. Dom José Ornelas, saudar também muito calorosamente os reverendos padres, diáconos e seminaristas, todos eles meus irmãos na fé. Por aqui me apresento para usar termos que passaram na nossa manhã, que estou peregrino e pecador, sempre necessitado de metanoia e de conversão, mas também peregrino batizado e por isso mesmo levado à evangelização com audácia e alguma pretensão de profetismo, porque não, às vezes, como também se disse de manhã. Quero ressaltar, não sei se foi, estes termos apareceram na introdução do Sr. Padre Manuel António, que acho também que foi uma introdução muito lúcida e muito de uma assertividade muito clara e muito pertinente. Ora bem, não sei se vou sempre respeitar aqueles tópicos que transmiti ao padre Fernando Lopes, mas isso servir-me-á, digamos assim, de ponto de referência. E antes disso queria falar-vos porque é que aceitei o título, porque é que aderi a esse título, Tarefa Ingente, porque é na verdade uma urgência de evangelizar a cultura, mas começa já por matizar o que se nos apresenta como um desafio e como um projeto. A urgência de evangelizar a cultura é também a urgência de sermos evangelizados pela cultura e de evangelizarmos através da cultura. Não só por razões que à primeira vista podiam ser, desde logo, uma urgência, falamos de urgência pela negativa, isto é, a urgência do confronto com os riscos dissolventes que comportam certas tendências ou certas hegemonias culturais ou socioculturais dos nossos dias, pelo mundo fora, mas em particular na Europa e nos Estados Unidos, e em particular porque é aí que vivemos e evangelizamos em Portugal, mas razões de urgência também e sobretudo pela positiva, por aquilo que a cultura traz no nosso exercício necessário de autointerpretação e na dinamização da fé e da prática cristãs. E, por outro lado, como voltarei a falar mais adiante, porque tentar evangelizar a cultura e evangelizar através da cultura insere-se também no plano daquilo que Bento XVI reativou como a caridade intelectual, sinal distintivo dos valores cristãos e da presença cristã ao mundo, e que desde logo faz com que esta minha intervenção, de modo nenhum, ou que nela eu procurar transmitir, de modo nenhum é radicalmente indissociável, muito menos antinómica daquilo que esperamos que Eugênio Fonseca nos traga amanhã. Não é?
A outra observação preliminar que queria fazer é a questão da diversidade. Ouvimos agora, Deus faz tudo muito bem feito, é meu amigo, porque nos últimos dias fartou-se de me carrear, de me trazer até mim, até vós, elementos que contendem muito com esta temática ou com aquilo que eu vos queria dizer. São Paulo, na carta aos Coríntios, a frisar a questão da diversidade, né? Já dos talentos, das línguas, e por trás estava a diversidade dos cristãos que iam procurar usar esses talentos em favor dos outros, e a diversidade daqueles irmãos a quem se iam dirigir. São Tomás acentuou sempre essa multiplicidade do mundo e essa diversidade do humano. E os papas dos nossos dias têm constantemente frisado tocado esta tecla, que nos diz respeito a nós, no encontro com o mundo, e de respeito ao mundo ao encontro do qual nós vamos. A casa do meu pai tem muitas moradas e nós pensamos isso e bem, assumimos essa lição no sentido escatológico, não é? Da nossa vida eterna, mas por analogia nós devemos ter isso também sempre presentes na nossa travessia desta vida terrena e na nossa relação com a humanidade e, em particular, com o mundo da cultura. A casa do meu pai tem muitas moradas, quer dizer, há muitas formas de estar no mundo da cultura, há muitas formas também, com certeza, de entrar em diálogo com esse mundo da cultura. Não é? Posto estas notas preliminares, mas já agora que o Padre Mário falou do luso, eu prometia-me mais uma. É natural que às vezes me surja a palavra confrontação, e queria advertir já que não é com nenhuma conotação adversarial, de uma presunção dominial, de que nós temos nosso domínio e eu vou ao confronto. Mas é noutro sentido que eu esclareço já. Essa minha terra, o luso, na altura da minha infância, vivia ao longo do ano numa certa duplicidade de situação sociológica e cultural, por não dizê-la, que era 3 meses de grande vila termal, quase cosmopolita para o tempo, e depois 9 meses de regresso aos mistérios e às leiras. Uma vida de grande ritualidade tradicional, rural e também muito marcada pelas tradições católicas. Ora, muito que me ficou da componente rural e tradicional dessa vila onde eu nasci, ficou a ideia de que os campos, como sabem, tinham os seus marcos, as suas extremas, que aliás davam motivo a histórias quase picarescas de quem andava de noite a mudar os marcos e as extremas, e depois havia as confrontações. Ainda hoje nas conservatórias se usam isso, este prédio confronta com este e aquele outro, isto para dizer que desde miúdo, para mim, a confrontação ou as confrontações eram na verdade aquelas linhas que de certo modo marcavam a diferença entre os limites do que julgávamos nossa propriedade e os limites do que considerávamos a propriedade de outros. Mas eram também o sítio onde o que julgávamos nosso estava mais próximo do que reconhecíamos como do outro. Fiz-me entender? E, por analogia, do mundo desta prática rural se retiram muitas vezes metáforas muito eficazes e sedutoras, às vezes sirvo-me desse termo de confrontação nesta dupla valência, está bem? De que nos encontramos, nos defrontamos, de certo modo, estamos de fronte com as nossas diferenças e fazemos dessa confrontação uma aferição das diferenças e uma possibilidade de proximidade a caminho da relação de comunhão. Ora bem, indo agora aos tópicos que vos dei, e devo dizer que boa parte dessas observações iniciais, que espero que não vos tenham assustado com uma ameaça de pretenciosismo
terminológico ou teórico da minha parte, já estão iluminados por algumas palavras logo do padre Manuel António, mas sobretudo lembram-se de passos da primeira conferência do cardeal Tagle, que, socorrendo-se de uma citação de um padre Carrera e Carrera, fez uma síntese luminosa do que podemos definir como a cultura no seu sentido mais vasto. Não vou, portanto, encadear definições de cultura que são de ordem antropológica, sociológica e depois, no sentido mais comum, julgo que não levanto nenhuma suspeição ou um falso testemunho. Todos, quando usamos a cultura ou a relação com a cultura, pensamos antes do mais, naquilo que podemos chamar a cultura cultivada, um certo domínio de criação do saber e de criação artística, de intelectualidade e criadores artísticos. Mas esse é apenas um aspecto particular, porventura o mais impressionante de uma realidade que é muito mais vasta. E por isso é que eu comecei por pôr aí natureza e cultura. Porque, como é óbvio, todos podemos começar por definir cultura a tudo aquilo que o homem vai acrescentando ao mundo natural, àquilo que lhe foi dado como dom da natureza. Sim, mas essa natureza não deve ser entendida apenas como o universo físico, a sua dimensão terrestre e cósmica. A natureza, os clássicos viram isso muito bem, era desde os clássicos gregos, de Aristóteles, etc., até aos nossos humanistas do Renascimento. A natureza, quando falavam da natureza, era, antes de mais, da natureza humana. E essa natureza humana também inclui aquilo que, por inteligência e imaginação e sensibilidade, o homem é capaz de acrescentar ao mundo natural. Portanto, há aqui também uma fronteira fluida entre natureza e cultura, uma boa confrontação entre natureza e cultura. Mas já essa noção óbvia para nós, na tradição do humanismo europeu e, sobretudo, superlativamente no humanismo cristão, a noção de que há uma natureza humana. Ora, passo já daqui para vos dizer que, para vos chamar a atenção, e peço desculpa se isso é mais do que presente nas vossas mentes e na vossa pastoral, de que hoje um dos grandes riscos dissolventes das tendências culturais não cristãs é a própria dissolução ou ocultação, ou mesmo negação explícita da própria noção de uma natureza humana. O que vai potenciar, de uma forma exacerbada e deslocada, o poder da autonomia pessoal, a autarcia da consciência e a ideia de que tudo é construção sociocultural ao longo dos tempos, colocado sob a suspeita sob os interesses e os valores das classes preponderantes ou de instituições como as igrejas cristãs. E isso que fora já uma coisa notória nos anos 60, todos se lembrarão, era a nossa juventude, não é? Era a nossa juventude, e nos lembramos do que foi o clamor à volta daquele ensaio de Jean-Paul Sartre, o existencialismo é um humanismo, onde claramente se afirmava que não há uma natureza humana prévia ao fazer-se de cada homem. Mas hoje, quando vieram depois os chamados estudos culturais, etc., vamos desembocar algo que tratarei num segundo momento, que era isto que agora designamos como os movimentos de contestação radical do pensamento woke, do cancel culture, baseado num materialismo cultural e naquilo que um grande professor americano chamou, a pensar nas questões da arte e da literatura, mas que podemos extrapolar como a escola do ressentimento.
a escola do ressentimento histórico. Não é? Bom, mas nós temos próximo de nós consequências dessa dissolução ou ocultação da noção de natureza humana. É que quando estamos a discutir questões hoje tão candentes e de tão forte confrontação como a posição perante a eutanásia, perante o aborto, ou mesmo a moral sexual, quando tudo aquilo que é remetido para uma liberdade, um libertarismo irrestrito, precisamente cujos fundamentos são de que não há uma natureza humana subjacente ao estar no mundo de cada homem, é cada homem que livremente decide aquilo que quer fazer na vida e com toda a legitimidade. Ora bem, esta é uma primeira advertência, mas eu volto à questão da cultura que é o que o homem traz para acrescentar ao que lhe foi dado como natureza, com aquela ressalva de que na natureza também está essa potência criativa, geradora de cultura, da inteligência, da sensibilidade, do coração e da imaginação do homem. E passo a explicar-vos porque é que pus isso, essa questão que parece um bocadinho absconsa e escolar, dos sinais e dos sistemas modelizantes do mundo, mas que parecem muito bem. Para chegarmos à noção de que a cultura, no sentido geral, é a herança não biológica do homem, de cada homem e das comunidades. É isso que, embora depois essa herança não biológica do homem e das comunidades humanas deva ser considerada como em situação, em contextos históricos e sociais, e que se venham a traduzir então em parâmetros de valores e de interesses que são dominantes em determinado momento, em determinado espaço e enquadrados, no fundo, atenção a isto sempre, por um metasistema ideológico e social, que muitas vezes é o que domina, por força maior de um grupo social no plano económico, ou no plano político, ou muito importante para nós nos nossos dias, ou no plano da comunicação social, da difusão das ideias ou das representações, das mediações culturais, das imagens. E por isso eu tenho que frisar essa questão. Se queremos evangelizar a cultura, vamos evangelizar que seres humanos. E por isso pus isso. E deixem-me só contar uma história, já que o cardeal Tagle também meteu, e bem, uma espécie de parábolas, não é? Ou de método de parábolas. Ele contou histórias muito interessantes. Eu queria-vos contar uma, sem vos querer demorar muito. Uma história que diz respeito a Umberto Eco, e espero que agora, quase, parece uma anedota, mas sei que ao falar deste nome, peço que tenham presente que ele foi não só um grande especialista da semiótica, da linguística, um grande mestre da hermenêutica literária, mas foi também um grande pensador de todos os sistemas socioculturais, e que começara toda a sua carreira de professor, de pensador e de professor, estudando o quê? E fazendo doutoramento em quê? Sobre a estética em São Tomás. Isso foi lá um bom sinal que lhe ficou para sempre. Pois um dia, agora o mais rapidamente possível, no final de uma esplendorosa magistral conferência que ele fez na Universidade de Coimbra sobre a semiótica, as implicações disso na cultura humana, houve alguém que teve um bocadinho o atrevimento, depois de ele ter falado uma hora e tal, de dizer: eu gostei muito de ouvir, mas eu queria saber afinal, quando é que começou a semiótica? Isso causou alguma incomodidade das pessoas que estavam na mesa a acompanhá-lo, mas ele reagiu com um humor muito generoso e muito, muito certeiro. Ele disse: pensando bem, bela pergunta, pensando bem, eu acho que foi a primeira vez que um dos nossos antepassados, que chamamos de um mundo primitivo, chegando à boca, enregelado e esfomeado, à boca da sua caverna, olhou para o chão, viu lá uma alteração no chão, uma marca no chão, e disse: aqui há urso e vou-me a ele.
aqui há urso e vou-me a ele. Claro que rimos, mas o que aquele homem viu, imaginariamente, não foi propriamente um urso. Viu aquilo que a gente agora chamaria uma pegada. E inferiu, e bem, até porque isso vinha ao encontro das suas necessidades, para se cobrir com as peles contra o frio e para se alimentar com a carne contra a fome, não é? Deduziu, inferiu que havia urso que tinha ali passado. Não? E, na verdade, isso é o mais importante na ciência dos sinais. Pois bem, nós vivemos, somos seres de consciência e de linguagem, que já é um sistema primário de sinais, mas somos seres também de outros sinais que se vão organizando noutros sistemas secundários, que pressupõem essa capacidade cognitiva, expressiva e comunicativa do homem com a linguagem, com o dom da linguagem. Mas eu queria acrescentar a isso um outro ponto, ainda ligado à imagem do homem primitivo. É quando Georges Bataille, um escritor maldito sobre o erotismo e grande pensador do problema do mal, maravilhando-se com as pinturas rupestres de Lascaux, disse que os veados pintados lá nas cavernas, nas grutas de Lascaux, disse: aqui nasceu o homem e aqui nasceu a arte. É evidente que o homem, como ele sabia muito bem que o homem já existia, mas nasceu o homem aqui, talvez como uma plena consciência dos seus poderes de ser, de sinais, de símbolos, e também de bens simbólicos, introduz aqui. Porquê? Porque se na história de Humberto Eco a gente podia pensar que a pegada era um sinal que ele decifrava e de que se ia servir como motivação e guia por razões pragmáticas, eminentemente práticas, comer e cobrir-se, proteger-se contra o frio, quando, perante a contemplação das pinturas rupestres, que são muito estilizadas e coloridas, uma bela obra de arte, uma sedução pela harmonia das formas, aqueles nossos antepassados não estavam, aquilo não lhes servia de nenhuma utilidade prática imediata. Era o gosto, talvez, compensatório, da beleza de que eles próprios eram como que mediadores, intermediários, a beleza precisamente da criação divina da natureza e a beleza que eles próprios faziam, prolongavam ou diversificavam. Estamos aqui perante esse momento em que a arte já é um sistema de sinais que não deixará de florescer pela história adiante, até aos nossos dias, mas queria ainda acrescentar outra coisa. É que essas formas, que são formas simbólicas, foram depois pensadas por grandes filósofos, já no século XX, como Ernst Cassirer, e que mostra precisamente que o homem é um ser das formas simbólicas, até chegarmos aos maiores nomes de uma escola que em tempos chamava Escola Soviética de Semiótica, com Yuri Lotman e outros, que lhe chamou, e aqui é aproveitável para nós, sistemas modelizantes do mundo. O que quer dizer o quê? Isto é uma advertência também que podemos fazer àqueles que negam que querem fazer tábua rasa de tudo, é que todo homem, de uma forma ou de outra, recebe essa herança não biológica e por isso se vai servir, embora com certeza interventivamente, desses sistemas que são para eles outros tantos modelos de conhecimento e outros tantos modelos de comportamento. E por isso, sistemas modelizantes do mundo com um alcance cognitivo e com um alcance pragmático. Os sistemas míticos, os sistemas religiosos, os sistemas filosóficos, os sistemas científicos, os sistemas artísticos. E aproximando-me do cardeal, que falou também da comida, lembram-se? É um sistema também de bens físicos, materiais e de bens simbólicos, os usos e costumes, o sistema da moda, etc. Que hoje
que hoje ganham uma outra dimensão, ou pelo menos uma outra pressão sobre nós, de oferta, mas também às vezes de perturbação, porque estamos num contexto, como bem sabem, tão melhor talvez do que eu, até num contexto de globalização, num contexto de multiculturalismo, nas menos vezes do que por vezes do que seria desejável, menos vezes estamos num mundo ou numa relação verdadeiramente de interculturalidade. Não é preciso estar a querer marcar-vos a diferença entre o mero multiculturalismo, que é a coabitação mais ou menos pacífica ou mais ou menos agressiva de várias origens e formações culturais, com o que é uma verdadeira relação intercultural, em que implica o quê? Não apenas o reconhecimento e a aceitação da diferença, mas pode haver multiculturalismo com a aceitação da diferença, pois tem que ser, estão aí, mas a indiferença, ou talvez até a incomodidade, a animadversão. E a interculturalidade é outra coisa. É o diálogo e talvez a permuta entre identidades abertas. Isto é outra palavra que é chave para mim, pelo menos, às vezes tem já má reputação, mas eu creio que é inevitável nós assumirmos a noção de identidade é fundamental para os grupos sociais e para as formações culturais. Só que estávamos talvez presos a uma ideia de identidades estáveis, herdadas e estáveis, quase consideradas como imutáveis e fechadas, de fronteiras rígidas e estanques. Mas nós devemos aplicar hoje, na prática existencial, e se não quisermos, é como todos nós sabemos, não vale a pena perder mais tempo com isso, a isso nos obrigam, nos obriga o contexto e as forças de globalização, os fenómenos, que o Cardeal também falou tão bem, das imigrações voluntárias ou forçadas, etc., etc., a comunicação digital, a aldeia global, etc., etc. Não é? Mas e com isto me perdi um bocadinho, é que devemos aplicar à questão da identidade, que, não sei se repararam, ao contrário do que muitos insinuam, está presente no magistério do Papa Francisco. Até onde se poderia pensar que não iria surgir, porque seria como uma nota dissonante, mas não, até no Fratelli Tutti. Até no Fratelli Tutti está marcada a defesa do respeito e da fecundidade das identidades comunitárias e inclusiva das comunidades nacionais, a identidade dos povos e das nações, mas entendida como? Eu ia falar da noção que o Wittgenstein nos trouxe, dos conceitos abertos, e, portanto, em termos de pensamento, pensarmos a identidade também como um conceito aberto. Identidades abertas, plurais, de fronteiras fluidas e não de confronto, mas de confrontação dialogante. Ora, o que aparece no magistério do Papa e de tantos dos nossos pastores é, felizmente, um entendimento assim, numa visão cristã do que é esse conceito aberto de identidade. Não porque tem que ser, mas numa visão cristã, porque é bom que assim seja, porque é bom para nós e é bom para aquilo que nós queremos fazer no mundo e para o mundo. Outro ponto logo conotado com isto, eu devo dizer de novo que a liturgia dominical tem também ao meu encontro com essa questão da identidade, sabemos que é nas bodas de Caná, aquela pergunta: de onde és? Que era uma fundamentalidade, mas quem és? De onde és? Quem és? De onde é que vens? De onde é que vens? O que é que trazes contigo para poder interpelar-nos e dar-nos ordens, falar com uma autoridade, embora generosa e bem-fazeja? Lembro que
numa escritora portuguesa de que vamos celebrar este ano o centenário, porque não há o centenário só de Saramago, há outros centenários, um centenário de uma escritora que é muito superior a Saramago, é o segundo gênio, diga-se, dizia António José Saraiva, o segundo milagre do século XX português, depois de Fernando Pessoa, a Agostina Bessa Luís, e cuja componente espiritual nós temos que pôr em relevo neste centenário. Mas o que eu queria chamar lá em determinada altura do romance Sermão de Fogo, o Sermão de Fogo, já é um título que nos lança num horizonte de expectativa extraordinário, numa taberna, não se fala de Deus diretamente, mas numa taberna, de repente lá de uma aldeia, aparece um homem que não é dali, e que tem um aspecto diferente, e que, sem grandes palavras, se impôs logo naquele ambiente. E assim como chegou, saiu, mas dizem os outros, isto é o que a narradora diz, que Deus é o deste homem. Que Deus é o deste homem. É verdade, porque não se falou de Deus, ou pelo menos não aparece ali explicitado para nós, leitores, e portanto também, com certeza, para os outros comparsas da cena. Foi a forma de presença daquele homem que, pelo género da Agostina, levanta-se, que Deus é o deste homem. E eu creio que também isso é uma lição para nós, que possamos aparecer numa atitude de escuta, de acolhimento, de diálogo, mas também com a nossa identidade a poder com atenção e generosidade, vir ao de cima, quem sabe se teremos a felicidade de alguns dos que contatamos ou com quem dialogamos terem essa sensação de repente. Seria uma enorme graça para nós que isso acontecesse, que Deus é o destes homens. Ora bem, só um aspecto complementar disto, é que com estes sistemas nós vemos bem, sobretudo quando os consideramos os seus resultados de criação cultural, no saber, nas artes, etc., quando os consideramos em situação, quer dizer, na sua historicidade e no seu contexto social, vemos bem que há uma relatividade dos cânones artístico-culturais, uma contingência do gosto, e que isso às vezes é incómodo para nós que estamos encarregados de evangelizar o mundo atual. É mais difícil, ou parece-nos mais difícil, com certeza que é, do que nos parecia noutras gerações, em que parecia que os sacerdotes e os leigos cristãos, mais ligados ao mundo da cultura, tinham já tudo, os quadros muito bem definidos de aferição, de valoração e de pronunciamento. Pois agora não podemos ter essa ilusão. Mas isso não vem diminuir a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade agora é muito maior, porque temos que tentar dilucidar para nós mesmos e para os outros aquilo que deve informar a recepção dessas criações culturais. Fiz-me entender? O que significa que vem tornar mais exigente o nosso discernimento pastoral. Mas não nos devemos atemorizar com isso. Lá chegamos todos. Permitam-me só que com algum humor conte outra parte do meu testemunho pessoal, porque um dia falando numa jornada de formação semelhante a estas, mas em Leiria, a convite de Dom Virgílio Antunes, também falei para sacerdotes, diáconos, minaristas, e depois levantou-se o problema dessa relatividade da arte e tal, e alguns sacerdotes eu vi que se estavam assim a torcer um bocadinho, mas depois encheram-se de à vontade e disseram, mas eu não percebo aquilo, ou não posso aceitar certos tipos de pintura, certos tipos de escultura, certos tipos de literatura.
como é que eu vou poder relacionar-me com isso? Lá tentei argumentar sobre que, na verdade, todos nós temos que tentar avançar na compreensão disso, estudar, no fundo, para usar um termo cómodo. Mas vi que a minha, pois é, mas mesmo assim, às vezes é difícil. Eu disse, olha, o pior será ou virar costas, ou tentar ignorar, aliar-se desse mundo, ou fazer um pronunciamento de distanciamento negativo. Em último caso, e aí contei a história, pedi licença ao Dom Virgílio e contei, e foi talvez o momento mais cativante da minha charla. E contei a história daquele pregador que estava exaltado a pregar a salvação aos seus paroquianos e dizia lá desde o cimo do púlpito e tal, porque Deus, que é infinitamente sapiente, omnipotente, perfeito, faz tudo bem feito. Vós é que estragais o mundo e as coisas, e enquanto que alguns fiéis quase que estavam ali meio edificados e meio aturdidos, houve um que tinha uma grande marreca e que se levantou e disse, é? Acha que isto que é perfeito? E o sacerdote, o pregador, não se desmanchou e disse, olha, no género é do mais perfeito que eu tenho visto. No género é do mais perfeito que eu tenho visto. Bom, então, digamos assim, quando tivermos, às vezes, alguma dificuldade de confronto, com a arte, com as novas tendências e tudo, devemos pensar, para já que isso foi de todos os tempos. A arte foi sempre mudando. E houve sempre um momento, tal como acontece, aliás, com os paradigmas científicos, em que há crise, digamos assim, de padrões, de cânones, e depois tudo se define com uma superação de uma hegemonia por outra hegemonia. Acho que estou a atrasar muito porque queria chegar a outras coisas. Depois tenho um segundo tópico que era o poder, ao mesmo tempo formativo da cultura e o poder potencialmente subversivo não da cultura, mas da endoctrinação cultural, quer dizer, dos movimentos e intenções de capturar e manipular o cultural, a criação cultural, em regime de militância ideológica. Não é? Sobre a importância que a cultura tem de influenciação, quer no sentido formativo, positivo, quer no subversivo, não podemos ter dúvidas. Só para falar da modernidade, aquilo que John Ruskin pregou sempre como a formação pela arte, a educação pela arte, que o nosso Afonso Lopes Vieira logo desposou, etc., e que veio depois, embora de uma forma mais redutora, até Herbert Reed e outros grandes teóricos da arte modernista, de educar pela arte. Mas nós devemos ter uma noção mais vasta. Não é só educar, é formar, e não apenas pela arte, mas pela criação cultural em geral. Mas, por outro lado, também devemos pensar nessa intenção ideológica que há muitas vezes de manipular certos bens culturais ou certas tendências culturais para subverter outros sistemas de valor, nomeadamente, não tenhamos ilusões, o sistema de valores cristão no Ocidente, sobretudo. A afirmação mais forte disso na cultura marxista foi a do italiano Gramsci, não é verdade? Foi absolutamente perentório. Então, como que uma instrução que parecia dirigida só a correligionários ou simpatizantes, que foi muito claro. Vamos, pela cultura, impor as nossas ideias. Essa é a verdadeira campanha, esse é o verdadeiro trabalho de proselitismo ideológico, político. É ir pelo lado da cultura para subverter tudo o que se nos oponha. Ora bem, pois chegamos a estes movimentos mais recentes, como vem, de revisão radical e atrabiliária de toda a história
e de subversão de tudo que possa ter uma marca, uma subversão e um requisitório das culpas que todos nós, cristãos, teríamos e continuaríamos a ter ao defender uma visão cristã do homem e da vida. Não vou insistir muito sobre isso, mas quero dizer que mesmo aí devemos adotar esse regime de confrontação evangelizadora, digamos assim, que perante estes discursos e estas forças, ao enfrentá-los com a energia evangélica, também estamos a enfrentar com essa energia evangélica as feridas do mundo de que falava o cardeal Tagle. Também aí estão as feridas desse mundo. E, perante isso, também lembrar que não foram só essas forças, essas tendências que têm invocado a primazia ou a precedência da cultura, do ponto de vista ideológico. Os nossos papas, uns atrás de outros, dos últimos papas, foram alertando, primeiro para o risco da Igreja perder o mundo da cultura, como antes tinham alertado para o medo de perdermos, da Igreja perder o mundo operário, etc. E, melhor do que isso, têm prodigalizado múltiplos gestos e iniciativas de presença e de intervenção na cultura. Não vale a pena estar a tentar ensinar o Padre Nossa Altura. Todos, excelências reverendíssimas, caros sacerdotes, diáconos, sabem isso melhor do que eu. E aí é que vem de novo... Professor, tenho que recordar que temos 10 minutos com alguma tolerânciazinha. Então vá, só. Mas pronto, tecnicamente estamos... eu demorei muito nesta edição. Olha, só isso. Aí volta à questão da identidade. Quer dizer, de que nós, na verdade, devemos ir com toda a abertura, toda a atitude de acolhimento, de diálogo, mas nela deve estar o prurido de escondermos ou diluirmos a nossa identidade cristã e os elementos peculiarmente religiosos disso. É consolador ou confortante que uma figura como José Matoso, depois de todo o maior historiador da atualidade e ex-frade beneditino, não é? Como sabem, depois de todo o seu trajeto, nem sempre linear, tenha, na sua última fase da vida, aliás, distinguido, o Sr. Dom José, pelo prémio Árvore da Vida, Padre Manuel Antunes, do Secretariado da Pastoral da Cultura, tenha dedicado todo um livro que ele pôs sob o título Levantar o Céu, e que, em recente entrevista, tão longa e sujeita às sinuosas questionações da jornalista, frisasse de fundo, mas o mais importante é Deus. Ora bem, como a questão também de atenção a que o mesmo José Matoso, na sequência daquele livro monumental do Portugal Católico e da entrevista que lhe fui fazer, e que chegou a ser comovente para ele e depois também para nós, no entanto, à despedida, divertiu-me assim como quem não quer a coisa. Professor, cuidado com o triunfalismo. Fiquei a pensar onde é que ele me podia assacar esse pecado de triunfalismo. Mas o que não caberia ali também, e isso continua a defender, atenção ao apagamento ou desfiguração na comunicação social, nos meios culturais, do que é já a fortíssima, foi sempre a forte criação cultural no seio das comunidades cristãs. Da Igreja no sentido hierárquico, mas também no sentido comunitário. E lembra-se talvez do padre Mário Tavares de Oliveira, que num dos encontros de referentes, onde convidamos sempre uma figura, portanto, umas que estão na fronteira, digamos assim, ou fazer o seu caminho da Damasco, outros mesmo de dentro da nossa comunidade católica, para agitar as nossas mentes, não é? No nosso encontro anual, que um deles, talvez aquele que era mais claramente não só formado na fé católica, mas um católico assumido, que era Pedro Mexia, não sei se lembra, Padre Mário, ele ficou
ao ouvir os testemunhos das várias dioceses, depois no intervalo ele disse-me, porque temos confiança para isso, eu conheço desde miúdo, que é o pai dele, etc. Sinceramente, eu julgava que para essas dioceses fora do país era o deserto cultural, que não havia nada. Pois é, porque é que as culpas podemos ser, ou razões disso, em grande parte, porque não conseguimos furar com eficácia e ressonância o bloqueio ou o alheamento, umas vezes involuntário, outras vezes intencional dos meios de comunicação social, de âmbito nacional, a essas notícias da criatividade cultural, da vivência cultural no seio das comunidades cristãs e, em particular, nas dioceses. E, por isso, acho que também, sem triunfalismo, sem agressividade, nós também não nos devemos deixar arrastar para o que seria uma cumplicidade involuntária nesse apagamento. Nós devemos testemunhar, assinalar, cada um no domínio que domina melhor, o que é essa presença cristã. Eu quase todos os dias me deparo com espanto na maneira como se fala de certos escritores ou de certos criadores das artes plásticas, e se consegue fazer grandes dissertações sobre eles sem uma única referência à componente, em alguns deles muito forte e até dominante, da fé católica. E nós presenciamos isso constantemente. Ainda este ano faleceram dois dos contemplados por esse prémio à Árvore da Vida, Padre Manuel Antunes. Recentemente, a pintora, artista plástica, Lourdes Castro. Lá foi aparecendo uma ou outra referência. Mas morreu antes dela o grande poeta Fernando Echevarria. E, em alguns meios de comunicação social, houve esta ironia, uma ironia um bocado tola. A imagem que apresentavam, porque devia ser a fotografia mais forte que lá tinham do Echevarria, era ele tendo na mão a estatueta que simboliza esse prémio. Mas não havia, na prosa que se escrevia, ou nas palavras que se diziam na televisão e na rádio sobre ele, uma única referência àquilo que é verdadeiramente a dominante da sua extensa e profunda obra poética, que é a convicção de um poeta católico. E não nos sirva também de desculpa a noção de que os tempos são adversos. Os tempos foram sempre adversos. E nós sabemos, pela história da Igreja, mesmo da história moderna e contemporânea da Igreja, que houve já momentos muito mais violentamente adversos do que os nossos. Não é? E foi geralmente, pensem no fim do século XIX, primeira metade do século XX, foi ao mesmo tempo o tempo das grandes conversões de intelectuais, homens de ciência, homens da criação artística. E foi mesmo em nosso país também, gosto de sublinhar isso, o tempo que eu gosto de se referir como o tempo das almas ardentes, Luís Eugênio Correia da Silva, Passo de Arcos, o Miguel Saimel, Bernardo Vasconcelos, depois Frei Bernardo Vasconcelos e tantos outros, todos marcados com o estigma da morte precoce e que foram como que uma luz, um meteoro que passava, um planeta que passava de luz sacrificada e abnegada, mas que trazia esse brilho das almas ardentes em tempos adversos. Evangelização da cultura por entre as contradições e as ambivalências, até daquelas que se ignoram. Não tenho tempo agora para desenvolver a questão do que tem aí o tópico da cultura, o culto eufórico, mais ou menos, do instante, que é muito ambivalente. Tá bem? Pode ser positivo e pode ser muito negativo. Mas eu quero só acrescentar, ligado ao que estava a dizer, dois termos, que tentam sintetizar a concepção da poesia, mas podemos extrapolar para a arte ou para a cultura. Uma de Sofia de Melo Braina, que em vez de dizer o poeta é o fingidor, do Fernando Pessoa, diz o poeta é o escutador. O escutador
do mundo humano, mas o escutador também do poema imanente ao mundo natural que Deus nos doou. Isso desenvolveu ela sempre como poética própria e, digamos assim, como substrato da sua composição de poemas e de contos, sem mais acrescentar, para facilitar eu posso dizer, enquanto a sua obra era a obra de uma mulher católica escritora. Mas com o andar dos tempos, ela própria, não precisamos nem de forçar os textos poéticos e os contos dela, alguns autênticas parábolas, nos contos exemplares, nem de forçar os poemas, porque ela própria depois, nos discursos preferidos quando recebeu prémios, ou noutras intervenções, ela própria sublinhou isto. À medida que foi avançando, tornou-se uma poetisa católica, uma escritora católica, quer dizer, uma obra católica. E o que é que aí veio ao de cima? Que valor foi? O poeta é um postador, é o escutador, mas é o poeta da aliança. Da aliança. Hão de ver, se tiverem tempo e gosto nisso, como a palavra aliança surge e se torna recorrente na fase final da obra de Sofia. Para alguém que tinha uma educação católica e, sobretudo, muita leitura bíblica, não é preciso pôr mais na carta sobre o peso que traz consigo de significação e de sugestão essa palavra recorrente de aliança. O poeta é o escutador, mas a poética da escuta associada à poética da aliança. E por isso, um outro homem de cultura, grande escritor, romancista e poeta, Vitorino Mésio, antes dela, dissera, em poesia, o poeta é o portador, faz a sua diferença. E é uma boa imagem para nós, pastores e leigos, católicos e homens de evangelização da cultura. Nós temos de ser os portadores. Levamos connosco, se possível, a luz, o exemplo de Cristo e a luz de Deus para esse mundo da cultura. Professor, nós chegámos ao nosso termo, mas eu penso que podemos roubar 5 minutos depois então, ao diálogo que vem a seguir. Eu peço isso, desculpem lá, mas vou procurar não descansar. Penso que então, é um sentimento de todos nós. Há bocado fiz uma alusão à questão da caridade intelectual, e queria ligar isso, era o cardeal Tagle já referiu de manhã que, chamou-nos a atenção, que mais do que, ao mesmo tempo que doutrinas, forças adversas, o que nós deparamos, isso torna-nos talvez, o padre Manuel António também já tinha referido isso, talvez mais difícil, é aquela carapaça, digamos assim, de inércia da espuma dos dias, em que as pessoas dizem, não sabemos com que autenticidade, que estão bem, tem que ser assim. A suposta suficiência e autossuficiência que cada um vai assumindo. A indiferença agnóstica, e perante isso tudo, nós temos que abalar essa inércia, abalar essa suposta suficiência, abalar a indiferença agnóstica, provocar aquilo que o cardeal chamou o momento da verdade. Pelo menos provocando a interrogação, ou levando, conforme os casos, lá está, a casa do meu pai tem muitas moradas e nós temos que ser diversos na diversidade com que nos encontramos, ou levar, em alguns casos, a que seja assumido a pergunta que já lá está latente. E a nossa evangelização da cultura, nesse caso, é ou provocar a interrogação, que parece que é ignorada ou recusada, ou então tentar motivar para que seja o outro a assumir a pergunta que já está latente. E, voltando a Bento XVI, lembro-me como o Eduardo Lourenço, quer por escrito, quer até, graças a Deus, em conversas comigo, transmitiu o avalo que no mundo intelectual, e creio eu, no caso até pessoal dele, provocou a intervenção intelectual de Bento XVI. A altura, não é que os outros papas já não a tivessem,
mas esse mundo intelectual não o queria reconhecer, e agora tinha que reconhecer claramente essa força, o brilho intelectual. E esse Papa Bento XVI traduziu o exercício da caridade intelectual, ou singularizou neste aspecto, palavras dele: temos que estabelecer um novo pacto criativo com a cultura e com a arte. Um novo pacto criativo com a cultura e com a arte. Eis aí, não podíamos querer melhor programa para nós neste campo da evangelização da cultura. As 3 palavras são preciosas. Pacto. Para haver pacto, tem que haver encontro, conhecimento mútuo, autoconhecimento e depois conhecimento de outro, diálogo connosco mesmo, para aprofundar a cultura como consciência crítica e criativa, e diálogo depois com o outro, e para haver pacto tem que haver negociação, boa vontade, de concórdia. Novo, porque jogavam já, então isso sempre existiu. Não, os tempos vão mudando e nós temos que pensar e procurar esse pacto em novos termos. Novo pacto. E depois um pacto criativo. Não um novo pacto apenas para, está bem, então ficamos todos em paz, etc. Não nos vamos agredir, não nos vamos ignorar, mas um pacto verdadeiramente criativo. Deixem-me só, depois no diálogo posso acrescentar, mas há só uma ideia que também queria dizer. Vamos nos servir desta evidência, que não é só de hoje, é de todos os tempos, de que a criação cultural, e em particular a criação artística, muitas vezes foram à frente no conhecimento. Anteciparam coisas que só mais tarde o conhecimento científico ou o pensamento filosófico afirmaram e tentaram clarificar. Conhecem muitos exemplos. 25 séculos antes de aparecer o Freud e tudo o que foi depois a psicologia das profundezas, os tragediógrafos gregos tinham lá quase todos esses tópicos. Todo um conhecimento da vida subliminar no ser humano. Antes das novas doutrinas, ou novas teorias científicas sobre a luz, a pintura impressionista já tinha quebrado com o que era dita nessa altura pela ciência sobre a luz e tinha inculcado como uma energia vibratória na nossa percepção da paisagem física e humana, etc., etc. Antes do Husserl trazer a fenomenologia, a poesia e o romance já tinham trazido essa percepção fenomenológica do ser humano, e assim sucessivamente. E até talvez, e agora queria talvez terminar com isso, não direi, não quero ser presunçoso, a teologia ou a teodiceia, mas para a nossa compreensão das realidades da fé. Muitas vezes andávamos a discutir entre nós, de acordo com as sensibilidades espirituais, posso dizer assim, de cada um, se o centro estava no Cristo crucificado, se no Cristo ressuscitado. E depois aparece um pintor católico, apesar de também estranho e maldito, como Salvador Dalí. E nós vemos os Cristos fulgurantes, rutilantes de Salvador Dalí, pegando nesse tópico, sem o explicitar. Nós é que temos que lá ler isso. Em que o Cristo ainda é crucificado, mas já não está amarrado à cruz, está como que já pairando, difundindo a sua luz sobre o mundo e os firmamentos. E isso acontece com muitos outros casos. Eu quero frisar só um aspecto. Por causa daquela autossuficiência, aquela parede em que nós concentramos, e que ouvimos muitas vezes na televisão, às vezes por causa do sofrimento, outras vezes por comodismo, vai-se vivendo um dia de cada vez. E depois lá se vê. E quase que uma anulação do horizonte de morte. Mas nós
nós temos consciência e não devemos ignorar ou iludir nem elidir o dramatismo existencial e metafísico da morte e do mal. Já dizia o Raul Brandão, naquele momento aceso de euforia, do cientismo e de soberania ou de tirania da filosofia positivista, ele dizia que não importa o princípio e o fim, pois é o princípio e o fim que mais importa. É o princípio e o fim que mais importa. E, por isso, certo neocientismo que por aí anda, não aprendeu sequer com as lições, já nem digo, não é pregação cristã. E a vitória que o cristianismo do século XIX e do início do século XX teve sobre esse cientismo e sobre esse positivismo, não, eu digo que não aprenderam com as próprias lições da evolução da ciência no século XX e até aos nossos dias, e com a alteração profunda que houve de epistemologia para uma epistemologia não positivista. E, portanto, entre isso está a noção de que o avanço do conhecimento científico não é linear nem aditivo, não é uma montanha que vai esgotar tudo o que há para saber e que vai dispensar todas as outras formas de conhecimento, tradicional, moral, filosófico, religioso. Não é isso. E que a ciência avança, pelo contrário, pela sucessão de paradigmas, com as suas crises, as suas disputas de hegemonias, com a sua mudança de pressupostos, no seio dos quais se criam novas teorias científicas. Temos que fazer assumir isso com toda a clareza. O que chamávamos e aprendíamos na ciência normal, no ensino escolar, como leis científicas, com o falso pressuposto de que estavam já lá inscritas no real e que só apenas havia um cientista, de repente, ou um grupo de cientistas que as descobria, são, afinal, outras tantas teorias científicas que buscam temporariamente valer-nos como uma explicação mais eficaz e mais coerente, convalidada pela maioria da comunidade científica, mas na certeza, ou deviam ter, de que são explicações provisórias, que hão de ser postas em causa e superadas por novas teorias científicas. E, portanto, que é um conhecimento limitado. É o conhecimento que Max Planck e outros chamavam, e ele sabia do que era, grande cientista, o conhecimento segundo, porque para ele e para muitos outros, há um conhecimento primeiro, o entendimento superior, de que falava Santo Agostinho, e o nosso... Professor, temos mesmo terminar, professor. Então deixe-me terminar só, agora prometo que vou só terminar. Estou a olhar o sorriso do Dom João Marcos, do Manuel Quintas, do Dom Jornal, não sei, há um misto de complacência e de ironia, já vi, mas deixem-me só terminar com isto, que é... e que tenho vindo a... felizmente, Deus concedeu-me isso, que tenho vindo a encontrar no meu trajeto existencial. Desde aqueles que foram meus companheiros de futebol, eu fui jogador de futebol. Há aqueles que foram meus companheiros na escola, no liceu, na universidade. Depois, aos que me acompanharam na universidade, na academia, em Portugal e no estrangeiro. Passando também por Macau, só isso dava-me a experiência de multiculturalismo e de interculturalidade. Tá? Estão-me a ouvir? Então, sim. Agora isto mudou, e até da presença dos filipinos. Deixemos isso, que é esta noção de que há uma insatisfação, sim, que não é ocasional, uma insatisfação que é antropológica. E ninguém o disse melhor do que, em termos de padres da Igreja, do que Santo Agostinho. Nós vimos de ti, Senhor, e o nosso coração só repousará. Esse coração é o coração sensível, pulsátil, mas também é o coração da inteligência. Só repousará quando a ti voltarmos. Isso que Camões vai assumir plenamente no seu maior poema sobre os rios que vão, como uma espécie de saudade metafísica. Mas que depois os românticos, mesmo quando não aderiam a uma confissão religiosa, mas muitos deles aderiram,
chamavam, desculpem o pretenciosismo, a palavra alemã quase intraduzível da Sehnsucht. A aspiração do eu, que era energia pura, ou se pretendia energia pura, liberdade plena, potencialidade infinita, mas depois que se tinha que confrontar com a sua finitude, as suas limitações, e portanto que era aspiração e desilusão, e vivia numa constante aspiração um plus ultra, a outra coisa, a outra coisa. Era isso que os alemães chamavam a Sehnsucht, e depois outros tentaram traduzir por outras palavras, que era uma espécie de sentimento profundo de que lá atrás, não tanto num passado cronológico, mas, se me permitem dizer isto, num passado ontológico, lá atrás havia outra coisa maior, que era ao mesmo tempo a fundação do destino humano e a meta, o horizonte do destino humano. O nosso Pascoais andou perto com a questão da saudade, dizendo que era memória e desejo, lembrança e esperança. E esperança. Um dos maiores escritores portugueses, agora vou mesmo terminar, Gonçalo M. Tavares, o único que pode disputar o topo do cânon, em meu entender, e já o disse isso naquele magnum opus que publiquei sobre as literaturas em língua portuguesa, o topo do cânon dos escritores revelados no século XXI. Porque há outros que ainda são vivos, como é do século XX. Gonçalo M. Tavares disse isto muito bem, numa síntese lapidar. Saudade, entender como a nostalgia de uma possibilidade. A nostalgia de uma possibilidade. Ora, eu acho que há uma visão cristã disso, que Santo Agostinho, precisamente, e Camões exprimiram. Nós aspiramos a mais. E se não o vivemos intensamente é porque o bloqueamos, porque o homem tem se inscrito na sua antropologia e portanto, tem que acabar por ter os momentos em que é chamada a isso. É essa aspiração que lhe dá uma insatisfação com esse andar no dia-a-dia, pela inércia ou imanentista, não é? E aspira a outra coisa. E essa é a lembrança de uma possibilidade. A possibilidade de regressar ao seio do Pai, regressar à conquista da plenitude. O início e o fim. A vontade amorosa divina do Criador, o princípio, e não o acaso. Que pobreza quererem nos emparedar entre uma teoria do acaso e uma teoria do absurdo. O princípio não é um acaso, é a vontade amorosa de Deus Pai. E o final e a meta não é o absurdo de uma vida que acabou e de que não restou mais nada. Não, é a possibilidade, efetivamente, de entrarmos na plenitude da beleza, da bondade e da verdade. Muito obrigado. Eu peço só, se tiverem que fazer algumas perguntas, se puderem incluir nisso o que tinha nos tópicos finais, sobretudo aquela alusão à astrofísica, à genética, à inteligência artificial e à necessidade de nós respondermos a isso tudo com um conhecimento de fronteira, ou estarmos atualizados, pelo menos, e irmos à frente, e sobretudo a necessidade de uma antropologia cristã, para respondermos àquilo que os outros chamam os costumes